Boa noite, tudo bem com você? Vamos iniciar mais uma live, daí um tempinho para o Instagram avisar as pessoas que já estamos entrando ao vivo. Hoje com um tema super especial, falando sobre mudanças, né? Não existe transformação sem mudança. E se nós não estivermos dispostos a mudar algo em nossa vida, é difícil entrar em algum acordo com o universo, não é mesmo? Tiago, Raquel, sejam bem-vindos. Eu vou colocar aqui o tema da live, tá, gente? O, o, o Instagram, ele dá uma travadinha aqui no comecinho. Aonde vocês estão? Está frio? Porque aqui em São Paulo hoje tá friozinho, viu? Deixa eu mudar aqui, ver se eu consigo. Aqui, consegui. Tema. É, 6 dicas para... Para quê mesmo? Mudanças. Gente, me ajuda a compartilhar. Você está em Salvador? Muito calor aí, que delícia! Que delícia, eu gosto de calor. Mas eu tô gostando do frio também. Salvador, caraca, seja bem-vinda. A Raquel e o Thiago do Rio de Janeiro, né? Tá calor aí no Rio, Raquel? Thiago, fala pra mim. Olha só, gente, que legal. Que gostoso. Me ajuda a compartilhar a live. Vamos convidar mais gente, porque hoje, nossa, eu tenho certeza que se a gente coloca em prática, nós teremos excelentes, mas excelentes mesmo resultado, viu? Me ajuda aí. Vamos convidar pelo menos 3 pessoas para participar, para começar também a ter resultados na vida, né? Gente, eu vou colocar aqui. Isso. Vocês estão me ouvindo bem, né? Andréia, seja bem-vinda. Tá fresco, Raquel? Que bom. Aqui tá friozinho. Choveu o dia todo, tá aquela garoinha fina, sabe? Bem cara de São Paulo mesmo. Hum, olha só, descobri aqui o negócio que dá pra colocar filtro também. Vamos deixar sem filtro, que eu já tô acostumada, né? Gente, eu acho que o meu comentário saiu. Peraí, deixa eu fixar ele aqui de novo. Isso. Saiu de novo. Bom, vamos começar então o nosso assunto, porque o tema, como sempre, acaba sendo longo, né? E eu espero que vocês tragam. Ah, tá, é aqui que eu tenho que clicar. Eu espero que vocês tragam também perguntas para a gente poder tirar bem. O tempo tá bom? Ai, que bom. Roseli, seja bem-vinda também. Eu espero que vocês tragam, caso tenha dúvidas, para a gente tirar, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma listinha com algumas dicas que podem ajudar a gente nesse processo de mudança, porque não existe transformação sem a gente mudar algumas atitudes, algumas ações, alguns pensamentos, né? Algumas maneiras de ver a vida. Se a gente faz as mesmas coisas, é claro que a gente vai ter os mesmos resultados. Einstein já dizia, né, que é insanidade você achar que vai fazer a mesma coisa e vai ter resultado diferente. Isso não vai existir. Isso não tem possibilidade de dar certo. Então, hoje eu peguei 6 dicas, sendo que a última, claro, né, é a mais importante, a cerejinha do bolo deixei pro final. E então, caso vocês estejam passando por esse processo, caso vocês trabalhem com pessoas e queiram também colocar essas dicas em prática com filhos, né, dentro de casa, pega papel e caneta porque vale a pena anotar, certo? Então, eu vou começar falando da primeira dica, obviamente, né? A primeira dica que eu trouxe para vocês, gente, olha só. Primeiro, é isso que eu acabei de falar. Não existe a gente querer alguma coisa que mude na nossa vida se a gente não estiver disposto a fazer algo para que isso mude.
Não dá para a gente exigir da vida algo que a gente não dá para a vida, né? A gente tem exatamente aquilo que a gente recebe. Maria, seja muito bem-vinda. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é: façam. Quem está querendo fazer alguma mudança na vida, seja o que for, seja a área que for, tá? Pode ser no relacionamento, pode ser no profissional, pode ser em casa, pode ser um hábito, pode ser emagrecer, pode ser, sei lá, independente, qualquer que seja o que você deseja mudar. Primeira coisa, faça uma lista de pendências. Quais são as pendências que você precisa mudar para que aquilo se realize? E aí, eu já vou te dar algumas dicas que talvez você não pensou nisso. Mas é muito importante a gente limpar as energias da nossa casa, a gente limpar, assim, as pendências de coisas que a gente não usa mais. Então, é importante a gente fazer aquela faxina. Sabe aquela faxina? Tirar coisa que a gente não precisa mais, roupas. Simone, seja bem-vinda. Dora também. Roupas que a gente não precisa mais, louças que a gente não precisa mais, roupas de cama que a gente não precisa mais, que a gente não tá usando, que tá uma cara lá guardada e a gente tá guardando, sendo que tem um monte de gente que poderia estar usando isso. Então, todas essas coisas que tem roupa, eu tenho certeza que você que tá aqui comigo, deve ter roupa aí que você não usa há um ano. E para que tá guardando? Né? Então, muitas outras pessoas poderiam estar sendo beneficiadas com aquilo que você não usa mais. Só que enquanto você não compartilha isso, não coloca para outras pessoas, não dá área, né, de casa, você está acumulando uma energia. Por quê? Porque aquele objeto, aquelas roupas, aquelas peças que estão paradas na sua casa, elas querem servir também. Então, se você dá a oportunidade para elas de continuar servindo, você está tirando da sua casa uma energia parada. Então, esse tipo de coisa faz com que você mostre para sua mente essa atitude, por mais simples que pareça, mostre para sua mente que você está pronto para mudanças, que você está querendo tirar aquilo que você não precisa mais. E no lugar daquilo, você vai colocar algo novo. Você está abrindo espaço para o novo entrar. Então, é muito importante isso. Tem algum móvel que você não está aguentando mais olhar? Põe para fora, doa, vende, faz o que o seu coração mandar, mas tira da sua casa. Então, essa lista de pendências é muito importante. Às vezes, não é nada de objeto que você precisa tirar, mas são algumas mágoas que está precisando tirar ali do coração. São algumas pessoas que está precisando mandar uma mensagenzinha e perguntar se está bem, se não está, porque faz muito tempo que não vê, que não fala, né? E, de repente, essa pessoa espera por você. Então, percebe que a gente pode movimentar essa energia dentro de nós? São pendências. Sabe aquela pessoa que a gente pensa, mas nunca liga? Pois é, uma pendência. De repente, aquela pessoa está precisando falar com você. Manda uma mensagem para essa pessoa, faz uma ligação, oferece o seu ouvido para você escutar um pouquinho. Às vezes é aquela pessoa que a gente não aguenta mais ouvir, né? Que a pessoa adora falar e a gente não tem tempo. Pô, você para lá 10, 15 minutos e conversa com essa pessoa. Então, parece ação pequena, mas a partir do momento que você faz esse passo, toma essa atitude para sair do lugar, para sair da inércia, né, que eu falei na live anterior, para sair dessa paradeira, o teu corpo, o teu organismo, a tua mente vai entender o quê? Ela tá querendo mudar. Tem alguma coisa diferente aí. E aí ela começa a se abrir e se preparar para mais mudanças. Então eu não sei qual que é qual a área da tua vida que hoje está necessitando dessa transformação, dessa mudança. Mas eu tenho absoluta certeza que existe alguém que já passou por isso, que já alcançou aquilo que você deseja. Então a segunda dica é: busque ajuda. Mas essa ajuda que eu estou te falando é uma modelagem. É para você observar o que as pessoas fizeram para alcançar aquilo que você quer e você repetir. Uma cópia, sim, mas uma cópia sofisticada. Você vai adequar essa cópia para a sua realidade. O que essa pessoa fez, o que essa pessoa faz para conseguir o que ela quer? É assim que eu vou conseguir o que eu quero também. Porque é simples, né? Se eu fizer 1 mais 1 vai dar 2. Se o meu vizinho fizer 1 mais 1 vai dar 2. Se o outro fizer 1 mais 1 também vai dar 2. É difícil alguém fazer 1 mais 1 e dar outro resultado. Então, se alguém fez, funcionou, deu certo e ele alcançou aquilo que hoje eu também quero, por que eu não vou fazer?
Porque é impossível você alcançar o resultado que outra pessoa tem sem pagar o preço que ela pagou. E quando eu falo em pagar o preço, não estou falando em dinheiro, estou falando em esforço, em energia, né? Em coragem, enfim, em realmente estar disposto a alcançar aquilo que deseja. Faz sentido isso, gente, para vocês? Vocês estão me ouvindo bem também? Bom, eu coloquei o fone e tá bem, né? Então, a primeira dica foi fazer essa lista de pendências e realmente colocar para fora aquilo que não faz mais sentido para vocês. Ai, Ju, seja bem-vinda! Então, a primeira dica, lista de pendências. A segunda dica, modelagem. Procure alguém que já alcançou o resultado que você deseja. E aí você vai ver o que essa pessoa fez, como foi para ela essa trajetória. E assim, quando a gente modela alguém, é bem interessante, porque daí a gente também vê quanto sacrifício eu vou precisar fazer. Porque a gente não existe ganho sem sacrifício. E quando eu falo sacrifício, não quer dizer que tem que ser um negócio terrível, mas a gente acaba abrindo mão de umas coisas para conseguir outras, né? É verdade, Ju. Não tem como uma pessoa, tipo, querer fazer um curso sem abrir mão de alguma série do Netflix. Não é verdade? Não tem como a gente querer fazer algo sem abrir mão de outro, porque a gente não pode ter tudo, né? São escolhas, são decisões que vão fazer grandes diferenças na nossa vida e principalmente nesse período aí, pensando em mudar algo, né? Tia Neide, seja bem-vinda! Bom, a terceira dica que eu trouxe para vocês, eu tô passando mais rapidinha nessas primeiras, porque a última ela é mais demoradinha, tá? Então, a terceira dica que eu trouxe para vocês é pense a longo prazo. Por que acontece? Muitas vezes a gente quer um resultado para ontem. Essa geração, né, que está vivendo, a geração miojo, que é tudo instantâneo. Eu penso hoje, eu quero hoje o resultado. Mas a gente não percebe que fazendo coisas pequenas todos os dias, a gente vai conseguir um resultado muito maior em um tempo um pouco maior. Então, quando a gente começa a fazer pequenas mudanças, mesmo que seja pequenas mudanças todos os dias, em um ano eu vou ter uma mudança muito maior. Um exemplo é emagrecer, né? Um dos exemplos é para emagrecer. Se você quer perder 20 quilos e pensar em perder 20 quilos em 3 meses, você não vai conseguir. Provavelmente você vai desanimar. Agora, se você pensar em perder 20 quilos em um ano, aí a coisa já fica melhor. Eu divido esses 20 em 12. Depois eu divido esses 12 em 4 semanas. E de repente eu preciso perder aí 400 gramas por semana. Em um ano eu perdi 20 quilos, não precisei de remédio, né? Precisei de algumas mudanças de hábitos. Então, assim, são detalhes, são maneiras de olhar que acabam ficando muito mais simples. Ah lá, tá vendo? Vive ansiosa, tudo para hoje. Precisa mudar, olhar um pouco também a longo prazo. Porque quando a gente pensa em tudo para hoje, a gente acaba não realizando. A gente acaba não realizando, porque a gente quer. Ah lá, a Ju faz isso, divide em 36 meses. Pois é, porque se a gente quiser que as coisas aconteçam de uma vez, não é assim que acontece. Até mesmo porque nós precisamos de tempo, a nossa mente precisa de tempo para mudança. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez que a gente não vai dar conta e vai desistir. Então, quando eu começo a pensar a longo prazo, eu percebo que eu posso conquistar muito mais em um tempo nem tão longo assim. Porque se eu faço um pouquinho a cada dia, de grama em grama, de grama em grama a galinha enche o papo, não é? Então, é assim que funciona. A gente consegue alcançar tudo que a gente quer. Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, quando a gente consegue pensar a longo prazo, isso para tudo, gente. Isso seja para perder peso, isso seja para melhorar o nosso relacionamento, isso seja para alcançar uma conquista material, um curso, né? Uma mudança de profissão, um planejamento de um sonho, de uma viagem. Tudo que a gente pensa a longo prazo, a gente tem muito mais possibilidade de conseguir, certo? Quarta dica. Essa é bem interessante. Vocês lembram que na live anterior, quem estava, né, na live anterior, eu falei sobre a doação, né, quando a gente se doa, quando a gente se dispõe a ajudar as pessoas. Então, quando a gente decide mudar a nossa vida,
qualquer que seja a área da nossa vida, a gente também precisa pensar nisso, em ajudar as pessoas. Porque quanto mais eu dou para o universo, mais o universo me dá. Quanto mais eu ofereço para a vida, mais a vida me dá. Como que ela me dá? Facilitando meus caminhos, fluindo, né? Permitindo que pessoas que sejam do meu interesse, que sejam para o meu bem, se aproximem de mim. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso colaborar com o universo? Ajudando as pessoas a realizarem os próprios sonhos. Isso, gente, eu não estou falando que você tem que abrir mão da sua vida para ajudar ninguém, não. Às vezes são coisas simples. Às vezes é como eu falei no começo, ouvir, né? Se dispor um pouquinho para ouvir alguém. Às vezes é dar uma atenção especial. Fabiana, seja bem-vinda também. Às vezes sei lá, fazer algo que a pessoa esteja precisando e ela te peça e ela tem gente que parece que está sempre precisando da gente e a gente nunca tem tempo para essa pessoa. Então, seja escutar, seja compartilhar. Quando eu peço, por exemplo, para vocês, compartilhem a live, vão deixar um comentário e tal. Por quê? Porque as redes sociais começam a ver que um conteúdo interessante vai começar a entregar para mais pessoas. Então, isso é uma maneira de você me ajudar, por exemplo, a realizar o meu trabalho, né? A cumprir essa missão que eu peguei, que eu absorvi para mim agora, nesse período. Então, tudo isso são maneiras da gente ajudar as pessoas, seja ouvindo, seja fazendo uma visita. Agora não pode fazer visita, né? Mas faz uma ligação para uma pessoa que está precisando de conversar com alguém, você sabe que essa pessoa gosta de conversar, oferecendo aquilo que você pode, doando aquilo que você pode, independente se é tempo, se é dinheiro, se é objeto, tá? Então, tudo isso faz com que você consiga ajudar as pessoas. E quando você mostra para o universo que você está pronto para ajudar as pessoas, você também vai atrair pessoas que queiram te ajudar. Isso em todas as áreas da nossa vida, independente de qual área você deseja essa mudança. Faz sentido isso, gente? Para vocês, né? Então, esse ajudar alguém a alcançar um objetivo faz com que a gente consiga mover a lei da atração para que a gente também atraia pessoas que estão nessa mesma vibe. Certo, Tiago? Quinta dica, vigie os seus pensamentos. Gente, pensamento é um negócio que eu já falei aqui, mas que eu acho que a gente sempre tem que tocar nesse assunto, porque tudo começa no nosso pensamento, né? Absolutamente tudo começa na nossa mente. Então, a partir do momento que eu penso algo, eu já começo a criar para mim. Então, tem muita gente que fala, mas pensamento positivo não resolve problema, não paga a conta. Não, eu concordo que não resolve problema e não paga a conta. Mas se você tiver um pensamento negativo, vai ser bem pior, né? Então, é o início. Se eu não consigo vigiar os meus pensamentos, eu não consigo mudar nada na minha vida, porque tudo vai começar pelo meu pensamento. E como que eu consigo vigiar isso? Observando as minhas crenças. Já falei de crenças também, mas também é um assunto que é extremamente importante e a vida inteira a gente precisa estar avaliando e analisando as nossas crenças. Todos os pensamentos que chegam à nossa mente, eles vêm através do quê? De uma frequência vibracional, que é atraída através das nossas crenças. Então, aquilo que eu acredito, eu vou atrair para mim. Se eu estou atraindo muita notícia ruim, se várias pessoas vêm me trazer notícia ruim, se eu abro meu feed lá das redes sociais e aparece notícia ruim, sabe? Se eu percebo que isso está vindo para mim, eu preciso parar e falar para lá. O que eu estou acreditando dessa vida que essas notícias estão vindo a mim? Lembra da autorresponsabilidade? Tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Então, se estão vindo muitas notícias ruins para mim, muitas fofocas, muita gente falando mal de outras pessoas, sabe? Muitos julgamentos e críticas, tudo isso está chegando até mim, eu preciso observar quais são as minhas crenças. E sabe aonde que as nossas crenças são formadas, gente? Por isso que eu falo que é um assunto que precisa ser tocado muitas vezes. As nossas crenças são formadas muitas e muitas vezes lá na nossa infância. Tem crenças que veio com a gente no DNA, crenças familiares.
Por quê? Porque minha família, imagina quantas gerações pensando de uma maneira. É claro que isso também vai vir no meu DNA. Junto com a minha cor da pele, com meus traços, né, que a gente traz na genética, a gente também traz crenças. E essas crenças também fazem diferença na nossa vida. Ou seja, se eu quero mudar algo na minha vida, que eu não estou conseguindo, que eu estou com alguma dificuldade, é alguma crença que está me impedindo de mudar. Seja ela na área profissional, seja ela na área de relacionamento, seja ela na área emocional, financeira, é sempre alguma crença que está te impedindo de avançar. Então eu preciso sim analisar quais são as minhas crenças, quais são os paradigmas, né, que é aquele conjunto de crenças, e quais estão me ajudando e quais estão me atrapalhando. Porque se está me atrapalhando, eu preciso mudar. Graças a Deus, Deus é tão, né, maravilhoso que nos dá a oportunidade de escolher o que nós vamos acreditar, de analisar, de pensar. Eu falo que é um dos meus grandes desejos, né? Que todas as pessoas tenham essa possibilidade, essa curiosidade de questionar. Porque nós, quando crianças, pelo menos eu, na minha geração, eu acredito que a maioria de vocês também, fomos muito bloqueados na hora de perguntar. Quando a gente perguntava o porquê das coisas, boa noite, Karen, Andréia, Solange, sejam bem-vindas, viu? Quando a gente perguntar às crianças, né? Quando criança, perguntava o porquê das coisas, sempre tinha alguém para falar porquê sim. E esse porquê sim é extremamente poda, né, a nossa iniciativa, porque a gente não pode perguntar mais. Sempre tinha alguém para falar, chega, né? Você está querendo saber demais, por que você quer saber disso? Eu, particularmente, sempre fui uma criança muito curiosa. E eu lembro que uma vez na catequese, eu estava fazendo catequese e eu perguntei alguma coisa para minha catequista, que eu não me lembro qual que foi a pergunta, mas ele falou assim, isso é blasfêmia, você está querendo saber mais que Deus. E aí, quando a gente pergunta, uma hora as respostas vão aparecendo, né? Depois de tantos anos, eu me deparei com as leis universais, eu comecei a entender que não tem blasfêmia nenhuma, que não existe mistério nenhum. Esses mistérios insondáveis falados por quem não tem resposta, é tudo conversa para boi dormir. A gente tem resposta sim. Deus nos fez para termos uma vida maravilhosa e a gente só não tem se tem crenças limitando. Então, quando a gente começa a vigiar os nossos pensamentos, a gente começa a entender que tem algumas coisas que a gente está acreditando que não está fazendo bem para a gente. Olha só como é importante vigiar os nossos pensamentos, né? E às vezes, gente, vou falar, às vezes a gente pensa assim, quando vem um pensamento negativo eu logo troco, coloco um pensamento positivo no lugar. Tá, isso também ajuda. Mas quando vem um pensamento negativo com frequência, é importante você olhar para ele com carinho. Porque se ele está vindo com frequência, sabe aqueles críticos internos que começam a falar assim para você, isso não é para você. Fulano faz, mas isso não é para você. Você não vai dar conta de fazer isso. Vocês têm essas vozinhas que falam no ouvido de vocês? Ou é só aqui em casa que elas conversam? Mas você vai fazer isso? Imagina! Quem é você para achar que você pode mudar alguma coisa nesse aspecto, nessa área, ou nesse corpo, ou nessa casa? Essas vozinhas, elas vêm de crenças limitantes. De quê? De configurações mentais que a gente fez quando era criança, que a gente acreditou, que a gente colocou como verdade na nossa vida. E isso a gente pode mudar, gente. A gente pode mudar, graças a Deus. Não vou falar para você que é um processo fácil e nem tão simples, mas é possível e muito possível. Então, olha só. Na sexta-feira, quem estava aqui, né? Eu dei a possibilidade de ganhar o meu livro, O Poder da Mente Positiva. Nesse livro, O Poder da Mente Positiva, alguém aí que ganhou já começou a ler? Eu falo bastante dessa questão da crença, né? Que a gente precisa mudar, reprogramar. E a gente só consegue reprogramar através de repetição. Repetição e repetição. Às vezes você ouve lá as afirmações, quem não ganhou e quiser adquirir está no meu site, tá? Ou aqui na bio também no Instagram, tem a possibilidade de entrar lá no site. Quando a gente começa a repetir uma afirmação nova para reprogramar a nossa mente, a gente se sente meio mentirosa. Porque você fala, meu Deus, eu vou ficar repetindo isso, eu sei que é mentira. Só que a nossa mente não sabe o que é mentira e o que é verdade.
Então, quando a gente começa a repetir algo e repetir, sabe aquela mentira que contada várias vezes vira verdade? Vira verdade, porque você não sabe se é verdade, se é mentira, sua mente não define, e aí você começa a atrair para você as coisas que você deseja. É assim que a gente reprograma a nossa mente. Ou por impacto, né? Eu sei que cada live que vocês participam aqui comigo, cada vídeo, coisas assim que a gente consegue se identificar, a gente muda a crença. Em uma conversa dessa, a gente muda várias crenças. Que bom que já começaram a ler. Olha só, que bênção. Então, vamos começar a ficar mais atento aos nossos pensamentos. Aos nossos pensamentos, à maneira que a gente tem pensado da vida, das coisas, das situações, em quais pensamentos estão vindo na nossa mente. Por quê? Porque se está vindo um pensamento negativo, pode ser uma grande porta de entrada para a gente entrar em uma crença negativa, que a gente pode mudar e daí em diante começar a mudar a nossa vida de verdade. Certo? E a sexta dica que eu trouxe para vocês, a sexta e acredito que até a mais importante, porque é a que mais faz parte, né, das nossas mudanças. Simone chegando na área. Você quer o livro, Andréia? Então tá bom, fica aqui até no final que eu vou fazer de novo, a mesma promoção que eu fiz semana passada, hein? Bom, tenha gratidão. Gente, a sexta dica, tenha gratidão. E essa gratidão, ela não é um dizer muito obrigado, não é um simplesmente, ai, eu sou uma pessoa grata, mas é ter a gratidão para ter leveza na vida. Eu não sei se vocês estão vendo como eu, mas a gente está no mundo hoje, a gente está vivendo hoje em um mundo onde muitos relacionamentos estão tóxicos, né? É um relacionamento com a família, um relacionamento no trabalho, um relacionamento às vezes com a rua que a gente mora, com a comunidade que a gente está, né? Muitas pessoas se criticando, se julgando. E isso, gente, a gente pode melhorar, a gente pode mudar. Também estamos vivendo uma época que as pessoas, no geral, estão com muito medo, né? Muita insegurança, tanto financeira quanto social, quanto nas suas famílias, quanto na sua saúde, não é verdade? Muita gente está meio amedrontada, meio assustada. A mídia está ajudando muito, né? Eu não assisto televisão, mas eu sei que compartilha, tem muita notícia ruim, muitos números negativos. Então, isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais medo. O medo, essa questão dos relacionamentos não estarem tão bons como deveriam estar, vai baixando a frequência vibracional das pessoas, atraindo mais pensamentos negativos. E isso prejudica muito a nossa saúde. Se a gente for ver nas pesquisas, cerca de 70% das pessoas, cerca de 70%, gente, olha isso, cerca de 70% das pessoas fazem o que não gostam, profissionalmente falando. Então, as pessoas fazem porque precisam do dinheiro. Fazem porque precisam comer, porque precisam pagar conta, mas não fazem exatamente o que gostam, o que amam fazer. E isso é um dado muito preocupante, porque nós viemos para fazer algo, para colocar os nossos talentos à mostra. Quando a gente não coloca os nossos talentos, é que a gente não gosta do que a gente faz. Então, olha como o mundo precisa de autoconhecimento. Tudo bem, Arlete? Tava com saudade de você já. Então, quando a gente consegue colocar para fora os nossos talentos, os nossos dons, quando a gente consegue se conhecer, se entender, a gente consegue viver a nossa missão em qualquer profissão que nós estejamos. Então, quando você percebe que o mundo está com muitos relacionamentos negativados, né? Relacionamentos tóxicos, no geral, não estou falando só de casal, não. Com as pessoas com muito medo, com pessoas com a saúde muito degradada, com mais de 70% das pessoas fazendo o que não gostam, olha só, tem um outro dado que fala que há cerca de 9 anos o brasileiro tem se endividado mais e mais. Olha só que loucura, né? Então as coisas vão acontecendo e todos esses dados na mídia, na cabeça, no inconsciente coletivo, vai deixando as pessoas mais desesperadas, vamos falar assim, menos esperançosas.
Simone disse que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo ou só a Simone? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque todas essas informações faz com que as pessoas comecem a procurar felicidade em lugares onde elas não vão encontrar. Em lugares que foram idealizados pela nossa sociedade, né? Como se você precisa trabalhar. Ah, vocês estão ouvindo. Então, Simone, acho que é você, Simone, alguma coisinha aí que está acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas precisam, ficam a vida toda trabalhando no que não gostam de fazer, para comprar bens materiais que não sejam importantes, que sim, são muito importantes, mas que não vão trazer a felicidade. Aí ela fica anos e anos e anos fazendo uma coisa que não gosta, para comprar algo que a sociedade falou que a partir do momento que você tiver aquela casa, tiver aquele carro, tiver aquela roupa, poder fazer aquela viagem, você vai estar feliz, e não fica feliz. Aí depois que conquistou tudo aquilo, fala, cara, não era isso que eu queria. Tudo isso, por que acontece, gente? Porque a pessoa não conseguiu, lá atrás, se conhecer e desenvolver a gratidão por aquilo que tinha de bom. Parece tão simples, tão simplório, mas isso faz uma diferença tão grande na nossa vida que eu acredito que seria assim imensurável, sabe? Pensar nisso. Então, se todas as pessoas tivessem a oportunidade de desenvolver dentro do próprio coração a gratidão, ela ia conseguir ser feliz mesmo naquele emprego que ela não gosta. Mesmo fazendo aquilo que ela não quer naquele momento. Por quê? Porque a gratidão vai encaminhando a gente para o lugar certo. Quando a gente consegue agradecer por aquilo que tem, a gente começa a ter mais motivos para agradecer. O problema é que o mundo reclama muito mais do que agradece. Reclama e critica muito mais do que reconhece e elogia. É ou não é, gente? Ou é só eu que vejo isso? Então, quando a gente consegue internalizar isso, se conscientizar de tudo isso e começa a agradecer as coisas, as pessoas, as situações que nós passamos, a gente começa a ver o lado bom das coisas. E quando a gente começa a ver o lado bom das coisas, mais coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Só que nem sempre desenvolver a gratidão é coisa fácil, porque às vezes a gente vem de uma família negativa, né? Às vezes a gente tem uma mãe super reclamona, um pai super reclamão. Às vezes a gente vem de um lugar, talvez numa comunidade, talvez de uma escola, talvez do trabalho, onde as pessoas reclamam muito e tem muita dificuldade de reconhecer as outras pessoas. Né? Então isso não é tão simples. É muito fácil falar, colocar um postzinho bonitinho lá de gratidão. Mas e na hora que alguém pisa no seu pé, você agradece porque você tem pé? Ou você xinga o outro porque pisou? É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente começa realmente a desenvolver a gratidão verdadeira, a gente para de reclamar. Porque é o mesmo recipiente que mantém um, mantém o outro. Se eu estou com a minha vida cheia de reclamação, eu não consigo ter gratidão. Então eu preciso eliminar a reclamação para entrar a gratidão. Só que não é da noite para o dia que a gente faz isso. É por isso que a gente precisa pensar a longo prazo. A reclamação, ela é um vício. Ela é um vício, porque cada vez que a gente reclama, o nosso nível de estresse aumenta. A gente acha que a gente tem razão. E aí, quando a gente acha que a gente tem razão e aquele nível de estresse aumenta, o nosso corpo libera cortisol, o nosso cérebro libera cortisol, que é uma química que nos gera uma reação química mesmo dentro do nosso corpo. E isso é como uma droga, gente. Por isso que eu falo, é um vício mesmo, porque é como uma droga. E quando eu paro de reclamar, eu não consigo. Por quê? Porque eu sinto falta daquilo. Vocês já conviveram com alguém muito fofoqueiro? Vocês já viram essa pessoa ficar sem fofocar um dia sequer? Por quê? Porque vai viciando. E se uma pessoa se aproxima dessa fofoqueira, com uma semana tá fofocando também. Porque além de viciar, ele transmite o vício. Transmite mais do que vírus. É mais ou menos assim que acontece com as pessoas reclamonas também. Quando a pessoa reclama demais e você começa a ficar perto dessa pessoa, não dá uma semana para você começar a reclamar também e começar a ver o lado bom da vida. O lado ruim da vida. E é claro que a vida tem um lado bom e um lado ruim, porque nós estamos no mundo dual.
né? Não tem o masculino sem o feminino, não tem o ruim sem o bom, não tem o mal sem o bem. É assim que funciona. Só que a gente precisa, sim, pensar em como a gente começa a afastar essas reclamações da nossa vida. Eu sei que resolver de um dia para o outro parar de reclamar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque existe um processo químico. Só que quando eu começo a ativar a gratidão no meu cérebro, no meu corpo, eu também passo por um processo químico que vai produzir serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria. Então, o que eu preciso fazer? Aos poucos ir substituindo. E eu trouxe para vocês umas dicas que isso vai ajudar bastante. Eu tenho um grupo que eu compartilho desde janeiro, eu tenho montado esse grupo todos os meses, que é o grupo da gratidão, onde eu compartilho alguns áudios, são 28 dias de exercício. Então, quem já participou desse grupo, a hora que aceito e agradeço, eu deixo ir. Exatamente, Karen, vou falar disso também. Então, quem já participou desse grupo e já fez os exercícios da gratidão, eu tenho certeza que olha para a vida hoje com outros olhos, porque a gente começa a analisar e pensar na gratidão como algo que está na nossa vida presente todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente não passou por esse processo, fica realmente um pouco mais complicado. Porque de repente você olha para mim e fala assim: ai, Elaine do céu, vou ter gratidão de quê? Olha hoje, aqui em São Paulo, um tempo chuvoso, frio, não consegui fazer nada que eu queria, né? Lavei roupa, não secou, sei lá. Porque quem tá focado para reclamar só vai ver as coisas ruins. Agora outra pessoa pode olhar e falar: gente, que dia maravilhoso, tá chovendo, eu fiquei o tempo todo assim, bem quentinho, tomei um chá quentinho, fiz o que era possível fazer. Então, quando eu consigo desenvolver a gratidão na minha mente, eu consigo enxergar as coisas boas antes mesmo das coisas ruins. Parece louco, né? Mas é verdade, gente. Isso realmente acontece. Você não sabia desse grupo, Ju? É no começo do mês que a gente abre, tá? Então esse mês já está no processo. No próximo mês eu coloco de novo o convite para todo mundo participar, quem quiser. Esse grupo é bem interessante mesmo, são áudios que eu compartilho todos os dias, durante, acho que dá 30 dias. Nossa, gente, é muito legal. Quem já participou e tá aqui no grupo, coloca aí, se alguém já participou e já fez os exercícios. Mas independente de ter feito ou não, então, Arlete, olha só, já é um motivo e tanto, não é para agradecer? Tanta pessoa morrendo, prejudicada por tantos motivos, e a gente tá aqui, ó, com celular, com internet, com possibilidade de estar conversando, de estar matando saudade, de estar conhecendo gente nova, de estar aprendendo algo novo, algo bom, não é? Então tá bom, gente, eu vou, assim que tiver o próximo grupo, eu trago em live de novo e aviso para vocês. Ah lá, a Karen já participou, você gostou, Karen? Em janeiro eu fiz esse grupo pela primeira vez e compartilhei os áudios e fiz todos os exercícios. Aconteceram tantas coisas maravilhosas na minha vida naquele mês que eu falei, o mundo precisa saber disso. A gente precisa compartilhar a gratidão com mais pessoas. E aí eu comecei a compartilhar e todos os meses, acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Até hoje eu compartilhei lá essa live, né? Não sei se tem alguém aí que tá participando. Mas enfim, eu aviso para vocês, tá bom? Na próxima vez que abrir, é sempre no começo do mês. Mas como que a gente pode desenvolver a gratidão mesmo não tendo participado do grupo ainda? Eu vou trazer para vocês algumas situações que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar. Olha lá, o Thiago tá em todos. Você já acho que já participou de pelo menos uns 5, né, Thiago? São os mesmos exercícios, ele continua lá participando. Então, uma das coisas que faz com que a gente consiga... Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui e não falei ainda. Tá. É importante também entender que quando a gente não desenvolve a gratidão na nossa vida, a gente se sente vítima do mundo. A gente começa a ter dó da gente mesmo. Porque, poxa vida, né? Tudo isso acontecendo, olha, eu tinha pensado em tanta coisa para 2020 e de repente 2020 aconteceu tudo isso e atrapalhou todos os meus programas e atrapalhou todos os meus planos. Agora já está chegando de novo o Natal, falta 4 meses para o fim do ano, o que eu fiz? Porque a gente começa a olhar as coisas ruins e não consegue enxergar as coisas boas. Outro dia eu estava conversando no grupo lá da escola, né, que as crianças estão tendo aula online.
E uma mãe falou assim, poxa vida, né? A gente está perdendo um ano letivo. É uma pena que as crianças estão perdendo um ano letivo. Aí eu coloquei assim, você acha que a gente está perdendo um ano letivo? Eu acho que a gente está ganhando um ano de vida. Ou uma vida toda, né? Porque e se a gente não tivesse essa possibilidade, gente, de estar fazendo aula online? Eu tô adorando essas aulas online. Claro que eu já estresso, já fiz muita coisa também, que eu tenho certeza que todos os pais e mães já passaram com essas crianças em casa. Nelson, seja muito bem-vindo. Mãe também, que entrou aqui, não sei se entrou mais gente, não vi. Bom, lá, ó, a minha mãe também um exemplo disso. Tá me devendo uma live, tá? Mãe. Ela chegou por finalizar o segundo curso de auriculoterapia, que é acupuntura, gente. Olha só, em plena pandemia, ela fez um curso, já está formada atendendo várias pessoas. Então, a gente consegue tirar leite de pedra, vamos falar assim. O ser humano é maravilhoso, a gente acostuma com as coisas e a gente consegue tirar vantagem daquilo. Mas para isso a gente tem que estar com a mente aberta, né? A gente precisa tomar autorresponsabilidade e entender que o que está acontecendo no mundo é também uma relação nossa, é também uma responsabilidade nossa. E esse momento de reserva, né, de preservação, de ficar em casa e tudo mais, pode ser um momento maravilhoso. Isso vai depender de nós. Depois você fala os 6 tópicos novamente. Sim, pode ficar sossegada, Raquel, que eu até anotei para vocês anotarem, tá? Os pais não querem se responsabilizar pelo aprendizado dos próprios filhos. Vivo recebendo reclamação, mas as crianças estão vivas, isso é mais importante. Então, o que acontece, né, Flávia? Muitas vezes, gente, é muito mais fácil eu pagar para alguém fazer aquilo que eu não quero fazer. Só que o filho não é simplesmente uma casa que eu vou limpar e que eu posso pagar para uma pessoa limpar, né? E aí, de repente, o mundo vai e acontece uma coisa dessas que ninguém esperava que pudesse acontecer e aproxima as pessoas. Por quê? Porque esse isolamento social já vinha acontecendo há muito tempo. Há quanto tempo as pessoas têm medo de pegar carona, as pessoas têm medo de conversar na rua com as outras pessoas estranhas, né? E por que agora está sentindo falta? Então, será que não precisava mesmo disso para a gente entender que nós somos todos um, gente, que nós não temos diferença um do outro? Estou amando fazer atividade com minha filha de verdade, a gente ri demais. Eu nem sempre tenho essa experiência positiva, viu, Karen? Mas a gente tá conseguindo sim, tá dando certo. Com o menor, o mais velho se vira, eu nem vejo, ele só me mostra as notas depois, graças a Deus. Então vamos lá para mais algumas dicas, né? Como que eu posso fazer para desenvolver essa gratidão na minha vida hoje, começar agora, nesse momento? Então, primeira coisa, gente, admirar o sucesso dos outros, das outras pessoas. Por que isso? Porque quando eu começo a admirar o sucesso de alguém, quando eu começo a admirar o sucesso de outras pessoas, eu entendo que eu também quero me admirar. E aí eu começo a fazer coisas para eu me admirar também. Olha só, a falta de amor próprio é o quê? É eu fazer coisas que eu não estou admirando, que eu não estou achando interessante. Se eu não estou me amando o suficiente, se eu não estou me valorizando, se eu estou me entregando para relacionamentos destrutivos, por que isso? Porque eu estou fazendo coisas que eu não admiro. Se eu começo a me admirar e equilibrar o meu eu aqui dentro, me autoconhecer, entender o que eu gosto, eu começo a admirar também minhas coisas. Seu Mauro, seja bem-vinda. Então, quando eu começo a admirar o sucesso das outras pessoas, eu começo a abrir a minha mente para ver as coisas boas que as pessoas fazem. Porque, gente, muitas e muitas pessoas inspiram a gente, mas a gente precisa se abrir para isso. Então, como que eu admiro o sucesso dos outros? Eu admiro os feitos, eu admiro as criações. Olha isso, isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, né? Usando um celular sem fio para se comunicar com gente que está lá em Salvador, com gente que está lá no Sul, com gente que está lá no Rio de Janeiro, que está em São Paulo. Isso não é uma coisa maravilhosa? Não é uma coisa de se admirar? Quem fez isso? Quem trouxe essa tecnologia para a gente? Entende? Quando eu falo vamos admirar o sucesso de alguém, é disso que eu estou falando. Quando a gente olha, ó, eu tenho um suportinho aqui, ó, que está segurando o celular.
Eu tenho um computador que eu consigo fazer as artes, que eu consigo fazer as coisas e postar para vocês. Gente, eu admiro demais esse tipo de coisa. É muito lindo saber que tem alguém que está empenhando a vida para fazer, para criar coisas para facilitar a nossa vida. Isso não é muito lindo? Eu quero que vocês me acompanhem agora, para depois vocês me falarem qual vai ser a sensação que vocês estão sentindo no final da live. É só da gente começar a pensar em agradecer que o nosso corpo vai respondendo isso. Olha só, Pernambuco, Salvador, que legal! E não tem um fio. Cara, e você não gosta de falar por telefone? Melhor estar aqui do que assistindo o Jornal Nacional, não é, Simone? Pois é, daqui a pouco tem live da Simone, hein, gente? Quem não segue ela, começa a seguir também, que hoje tem uma live lá falando de PNL, né, Simone? Então, gente, olha, quem é isso? Olha, Karen, quem fez o Instagram? Quem fez o WhatsApp? Quem fez a lâmpada? Quem fez a mesa? Quem fez a cadeira? Quem faz tudo? E será que a gente para agradecer pelo menos um pouquinho? Sabe, a gente deita na cama pra gente relaxar, coloca o nosso corpo assim. Você já pensou em agradecer quem foi que inventou o colchão? Quem foi que inventou essa coberta gostosa que a gente se cobre, né? Aqui, por exemplo, que tá quente, que tá frio e a coberta fica quentinho, né? Quem foi que inventou o interruptor que facilita a nossa vida? O chuveiro quente. Olha quantas coisas que a gente precisa agradecer. Ah, é. Gente, ó, falar em agradecer, eu vou convidar vocês. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou participar de uma live com o Nelson Furlaneto, que entrou aqui com a gente. Nós vamos falar de novo do poder do não. Então, quem não participou da live do não, ou quem ainda tem dificuldade em falar não, vem participar com a gente às 10 horas da manhã na quinta-feira, tá bom? Wi-Fi, Karen, olha, todos os dias eu agradeço por esse Wi-Fi. Todos os dias. Quando eu morava em Palmas, eu agradecia pelo ventilador, agradecia pelo ar-condicionado. Gente, é tanta coisa que a gente pode agradecer durante o dia que a gente não... eu acho que é um pecado a gente falar, hoje eu não tenho do que agradecer. Só o fato de eu estar falando já é um motivo para agradecer, não é? Então, quando eu falo assim, vamos anotar, às vezes eu atendo pessoas aqui e eu falo, olha, a gente precisa desenvolver a gratidão para você conseguir enxergar o lado bom da vida. E a gente vai começar pelas pequenas coisas. Por que você é grata pelo seu marido? A pessoa fica assim, só pensando nos defeitos. Gente, não pode. Por quê? Porque se não tivesse nenhuma qualidade, você não estaria com ele? Afinal de contas, que negócio é esse? Por existir, por estar vivo, por respirarmos. Olha como é perfeito, né? Todo o sistema que a gente tem de respiração, o pulmão que filtra, que volta. Gente, quantas vezes por dia você agradece por cada vaso, por cada veia, por cada artéria que está passando o sangue, que está levando o oxigênio pelo corpo, pela nossa pele que cobre os nossos músculos, a nossa carne. É tanta coisa boa para agradecer e tem gente que fala que não tem motivo para agradecer. Olha só o seu Mauro. O seu Mauro já fez processo de coaching comigo, né, seu Mauro? Hoje eu agradeci por uma fechada no trânsito. Pois é, gente. A gente atrai as coisas que acontecem com a gente. Então, quanto mais a gente agradecer, mais a gente consegue sair da vibe negativa e entrar na vibe positiva de novo. Essa foi a primeira, admirar o sucesso das pessoas, tá? Que são os feitos, que são as realizações, que são as descobertas. É uma maneira da gente começar a desenvolver essa gratidão verdadeira no nosso coração. Inspirar pessoas. Inspirar pessoas é a segunda. Como que eu posso inspirar pessoas? Pode ser uma mensagem positiva nas redes sociais, pode ser uma ligação, pode ser dentro da sua casa, fazer algo que ninguém espera que você faz. Pode ser fazer alguma coisa que ninguém espera. Gi, seja bem-vinda! Olha só, acho que você nunca entrou na minha live, né? Beijo pra você. E pra todos, claro. Nicole também, olha que legal. Então, seja inspiração para as pessoas. Seja inspiração para o seu vizinho, seja inspiração para sua vizinha, seja inspiração para os seus pais, para os seus filhos. Faça algo que ninguém espera que você faça naquele dia. Sirva de coração de uma maneira que você talvez não ia conseguir antes.
Gente, é tão maravilhoso isso quando a gente consegue inspirar pessoas, sentir que estamos inspirando alguém. Sabe por quê? Porque quando a gente inspira alguém, a gente se inspira a fazer mais. E isso é uma maneira de a gente conseguir despertar a gratidão dentro do nosso coração. Outra dica, comemore com as pessoas. Quando você ficar sabendo que alguém fez alguma coisa, conseguiu, realizou algo novo, comemore com essa pessoa. Faça ela entender que você ficou feliz por aquilo que ela conseguiu. Porque quando você realizar algo, as pessoas também vão ficar felizes com você. Lembra que eu já falei em outras lives? Quando a gente faz por alguém, as pessoas fazem por nós também. E muitas vezes não é a mesma pessoa que vai fazer, é outra pessoa. Mas vai vir. Pode ter certeza que o reconhecimento vem. Não é o seu modo. Vamos lá então. Agradecer, gente, não é negar os problemas da vida, tá? Não quer dizer que eu vou começar a agradecer e amanhã não vai ter mais pandemia e não vai ter ninguém passando fome, não vai ter ninguém doente. Não. Agradecer é você sair da alienação que a mídia coloca. Agradecer é você conseguir olhar para a sua vida e enxergar que além dos problemas, você também tem várias bênçãos. E ver que a gente tem tanta coisa boa. Olha só quanto lugar, que legal. A gente tem tanta coisa boa para agradecer que a gente começa a enxergar a vida com bons olhos, com melhores olhos, né? Vamos ver aqui mais, o que eu anotei aqui. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Faz sentido essa gratidão? Agora eu vou passar para vocês três dicas. Deixa eu ver se é 3. 4 dicas, vai. 4 dicas para vocês começarem a fazer exercício prático, tá? Hoje nós só pensamos, né? Começar a agradecer, começar a reconhecer as pessoas. Então agora na prática mesmo, para desenvolver a gratidão. Primeira dica, agradeça 3 pessoas por dia. Pelo menos 3 pessoas importantes na sua vida. Agora eu quero que você pense, para aí um pouquinho e pensa 3 pessoas que foram importantes na sua vida. Pensa nessas 3 pessoas que foram importantes na sua vida. Pensa nelas. Se quiser escrever, pode escrever. Se não quiser escrever, não precisa. Mas pensa. Elaine, não teve ninguém importante na minha vida. Será? Você nasceu sozinho? Será que precisou de um parteiro? Precisou de um médico? Precisou de um enfermeiro? 3 pessoas que foram fundamentais para que você estivesse aqui hoje. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o irmão mais velho, pode ser uma tia, um tio, pode ser um professor que você admira, um mestre, um terapeuta que te ajudou, pode ser o médico que fez seu parto, pode ser alguém que te socorreu algum dia que você precisou. Pensa, pelo menos 3 pessoas que são importantes para você. Só pensa, não vai precisar fazer nada com isso, é só para você lembrar dessas pessoas. Perceba como que o seu coração se enche de alegria só em pensar nessas pessoas. Ai, que gostoso, já entrei ali numa lista. Que delícia. Pensa como, olha, observa o seu coração, perceba o seu estado de ânimo, de humor, como melhora. Pensou nas 3 pessoas? Vamos para a próxima. Olha só, meus pais e minha neta, olha que delícia. Pessoas fundamentais, pessoas que foram importantes na vida. Só que isso, gente, eu tô falando agora, mas é importante que você leve para depois. Se vocês quiserem, eu faço um post depois com tudo escrito, tá? Depois, a segunda dica, admire 3 pessoas, que aí entra naquele que eu falei anteriormente. Admire pelo menos 3 coisas por dia, pelo menos 3 invenções, pelo menos 3 realizações que precisou de alguém para chegar até você. Olha só, uma roupa que a gente põe, olha como que isso é simples de acontecer, gente, de a gente conseguir. Uma roupa que a gente põe, quantas pessoas será que foram necessárias para fazer essa roupa? Alguém fez o tecido, alguém costurou, alguém vendeu, alguém comprou para chegar até mim. Então, em uma coisinha, em uma comida, quando a gente vai fazer ali um feijão, alguém plantou aquele feijão, alguém colheu aquele feijão, alguém limpou aquele feijão, alguém ensacou, alguém, processou lá na indústria, alguém comprou, Quantas pessoas foram necessárias para que aquele feijão chegasse na sua cozinha? Olha que lindo isso!
É uma coisa tão simples, mas que faz tanta diferença na nossa vida. Então é isso, admirar pelo menos 3 conquistas, realizações e feitos de pessoas. Inspirar alguém, que eu já falei anteriormente, seja por uma frase, seja por uma ação, seja por algo que você fez, ou que você faz, ou que você tem vontade de fazer, inspire alguém. Chegou atrasada, mas tá valendo, né, Márcia? E a quarta dica, agradeça pela sua saúde. Gente, a semana passada eu fiquei resfriada. Em uma noite, eu tive uma noite daquelas, com febre, delirando e com dor de cabeça e com dor no corpo e não conseguia me movimentar na cama. A nossa saúde é uma coisa tão sagrada e como a gente agradece pouco, né? Por mais que eu agradeça todos os dias pela minha saúde, eu acho que eu ainda agradeço pouco. Eu tenho agradecido muito mais. Porque como é necessária uma unha encravada, como faz diferença no nosso caminhar. Então a gente precisa muito agradecer o nosso corpo, agradecer a nossa saúde, agradecer cada nervo, cada sistema nervoso, cada neurônio, cada neurotransmissor, cada pelo que nasce no nosso corpo, porque todos eles são muito necessários pra gente. Olha só, fiz a live com a Laine e inspirei muitos amigos, verdade, Arlete? Olha que legal. Então, gente, é muito importante. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem quiser anotar, anota aí, ó. Vocês estão enxergando? Faça uma lista de pendências, faça a modelagem, que é escolher alguém que já realizou aquilo que você deseja realizar na sua vida e ver o que ela fez para você fazer também. Pense a longo prazo. Ajude alguém a realizar algo todos os dias, mesmo que seja uma coisa difícil, uma coisa pequena. Vigie os seus pensamentos e tenha a gratidão. Então, essa daqui são as 6 dicas que eu trouxe hoje, que eu prometi. Dentro da gratidão, primeiro, eu não fiz um post, mas eu posso fazer e colocar lá no Stories depois para vocês, tá? Dentro da gratidão, agradeça 3 pessoas importantes todos os dias. Não precisa ligar para a pessoa, a menos que você queira. Mas é importante que você pense nessas pessoas. 3 pessoas importantes, vai revezando as pessoas. Admire 3 pessoas, feitos ou realizações dessas pessoas. E inspire alguém todos os dias e agradeça pela sua saúde. Olha que legal. Se você começar a fazer isso de hoje em diante, eu tenho certeza que daqui uma semana você vai estar com um estado de espírito muito mais animado. Você vai estar conseguindo ter força de vontade para começar grandes mudanças na sua vida. Mas tudo começa com atitude. Certo? Eu vou colocar esse post aqui lá no meu Stories depois, tá? Para quem quiser pegar. E vou fazer um outro também com essas 4 dicas para desenvolver a gratidão. Gente, isso. Vamos lá, então. Vamos fazer, então, o desafio que eu fiz na sexta-feira para ganhar o livro, hein? Quem tiver aí e quiser ganhar o meu livro, Poder da Mente Positiva, para começar a vigiar esses pensamentos de verdade, tira um print agora dessa tela e coloca no seu Stories e me marca lá no seu Stories. Quem ganhou o livro já pode fazer também, porque vocês me ajudam muito a divulgar as lives, tá bom? Então, tira um print aí dessa tela, né? E coloca lá no seu Stories e me marca. Porque daí, a partir do momento que você marcar, eu consigo te enviar o link para você poder baixar o livro com todos os bônus, tá? É o livro Poder da Mente Positiva, mais o livro Entendendo Sua Mente para Curar Seu Corpo e mais todos os áudios de afirmações com as afirmações que está no livro do Poder da Mente Positiva. Posso tirar? Já tiraram o print? Deixa eu tirar, peraí, aqui. Isso, tô aprendendo a mexer, gente. Tô aprendendo. Olha só, tá menos de 2 minutos para finalizar nossa live. Quero agradecer de coração. Quero saber se valeu a pena vocês estarem aqui. Mauro, eu achei que fosse outro Mauro. Mauro, você podia colocar uma foto sua, né? Gente, muito obrigada mesmo, de coração, por vocês estarem aqui. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês algumas informações. Amanhã é quarta, amanhã à noite, às 7 horas, eu vou estar participando de uma live com a Simone, aqui no Instagram. Quinta-feira, às 10 da manhã, eu vou estar participando de uma live com o Nelson, aqui no Instagram também. E sexta-feira, terei um convidado especial também, a gente vai falar
Não lembro, gente, o tema certinho, eu não lembro. Depois eu coloco lá pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham uma excelente semana e vamos começar a ser mais grato pra gente atrair mais coisa boa na nossa vida, certo? Beijos. Tchau.